Vamos lá. Gente, vamos começar falando de Marçal, né? O que está surpreendendo nesta campanha. Só que agora eu queria trazer um bastidor sobre algo que está incomodando esse namoro entre ele e os políticos bolsonaristas. Como a gente já sabe, os políticos bolsonaristas migraram de Ricardo Nunes para Pablo Marçal, enfraqueceram a campanha, a reeleição do prefeito de São Paulo. Só que agora esses mesmos políticos estão incomodados com a indefinição do candidato do PRDB sobre o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Marçal, ele promete ser uma das estrelas desse evento que está marcado pela direita para o 7 de setembro na Avenida Paulista. Diferente do evento que aconteceu no 25 de fevereiro, que foi a primeira volta da direita ali para as ruas, onde Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu e todo mundo se conteve em criticar o STF, dessa vez não. O foco não vai ser o Supremo, mas o foco vai ser o ministro Alexandre de Moraes. Segundo eu apurei, está previsto o boneco inflável do ministro, está previsto cartazes contra o ministro, com dois motes, né? As matérias da Folha de São Paulo, que mostram as comunicações entre os assessores do ministro no STF e no TSE, para ali produzir provas contra os políticos bolsonaristas, e a suspensão do X no país. E está todo mundo querendo saber a posição de Marçal. Tem alguns políticos importantes dentro do bolsonarismo chegando a defender que Marçal discurse no evento para esclarecer de vez qual é a sua posição. Os organizadores, no entanto, informaram que os candidatos a prefeito não vão subir no carro de som. Olha esse posicionamento aí, por exemplo, do influenciador Paulo Figueiredo Filho. Teve uma confusão entre Pablo Marçal e Paulo Figueiredo. Pablo Marçal cancelou uma entrevista para Paulo Figueiredo, e o Paulo Figueiredo está falando ali, ó, acabei de ver o Pablo Marçal, isso foi no Roda Viva, admitindo que fala o que tiver que falar para manipular o eleitorado bolsonarista e que eu mereço censura por enfrentar o regime enquanto ele dá cambalhotas para se recusar a chamar o Alexandre de ditador. Voltando ali para o 7 de setembro, Marçal, Ricardo Nunes e Marina Helena do Novo confirmaram que vão estar lá. Só que o que incomoda no caso do Marçal? Incomodou muito ali no Roda Viva quando ele foi questionado pela Malu Gaspar sobre qual era a posição dele sobre o impeachment de Moraes. E ele se esquivou, ele disse, olha, isso é problema dos senadores. Vou até trazer a aspas certinha aqui para vocês, mas ele diz o seguinte, olha, eu já estou arrumando problema com o prefeito, estou arrumando problema com o governador, estou arrumando problema com o presidente da República, também vou arrumar problema com o Supremo. Andressa Matais, e aí? Será que o Marçal vai conseguir ficar enrolando o bolsonarismo aí nessa questão do Moraes? Porque ele está sempre silente em relação ao ministro. Pois é, tem dois temas, né, Raquel, que o bolsonarismo não perdoa, né? Silenciar com relação ao ministro Alexandre de Moraes, também não taxar de censura medidas que cerceiem a liberdade nas redes, essas coisas assim. Então, são dois pontos muito caros aí, principalmente para o bolsonarismo raiz, e isso vai ser cobrado muito do Marçal. Nisso, o prefeito Ricardo Nunes se deu bem, né? Porque já que ele está com essa indefinição, né, sobre o apoio do ex-presidente Bolsonaro, o Bolsonaro está uma hora cá, uma hora lá, então nessa cobrança ele vai escapar, mas a gente viu aí vários políticos bolsonaristas que perderam o apoio desse grupo, porque não se posicionaram com relação ao Alexandre de Moraes. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, é um que é bastante atacado lá em Minas Gerais, justamente porque não pautou, né, e cabe ao Senado pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Agora, o ministro deve estar lá, um monte já de papel e caneta, e a caneta a postos para no dia 7 de setembro despachar bastante ordem, né, Raquel? Porque o Alexandre de Moraes
que ele não faz é descansar. E como diria a matéria da Folha de São Paulo, quando ele cisma, as coisas acontecem, né? Então, Carla, o que eu estava conversando hoje com os organizadores é o seguinte: Silas Malafaia, como da outra vez, vai falar bastante, tentando contar ali com a sua imunidade de religioso, vai falar bastante contra o ministro, mas outros deputados e senadores que estão previstos para falar não vão poupar Moraes como da outra vez pouparam. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está muito enrolado com a justiça. Como é que ele vai se posicionar nesse evento? Então, Raquel, olha só. O Bolsonaro, na semana passada, gravou um vídeo, né, convocando para esse ato, e aí ele chama, pedindo a questão lá do patriotismo, resgata aquela coisa da camisa verde e amarela, como ele fazia nos outros anos, mas, segundo o entorno do presidente e também a defesa do ex-presidente, já está combinado, né, digamos assim, de que ele não vai fazer ataques a Moraes, até porque, é como você falou, ele está bastante implicado aí em inquéritos de relatoria do ministro, e qualquer ataque mais duro contra o ministro poderia eventualmente resultar em alguma medida aí mais extrema em relação a Bolsonaro. Então, o que acontece? Bolsonaro fez esse chamado nos vídeos, pedindo uma questão de patriotismo, né, convocando as pessoas para a rua, estará lá. Deve sim fazer um discurso, mas a ideia, Raquel, é que ele repita o que ele fez no ano passado, como você citou aí o Silas Malafaia. Deve ficar com um discurso mais duro, pode ser que outros políticos também apostem num discurso mais duro, mas Bolsonaro deve subir no carro de som pedindo anistia para os presos de 8 de janeiro, né? Uma coisa que ele tem repetido, mas ele vai até um limite, digamos assim, não repetirá quando ele era presidente, aquela cena em que ele aqui na Esplanada, né, xinga o Moraes e, enfim, depois na Paulista também xinga o ministro, e aí agora não, agora a ordem e o combinado com os seus assessores e com sua parte jurídica, principalmente, é que ele sim, suba no carro, faça um discurso, peça a anistia aí, dê os seus recados, pode aí usar algumas falas que ele costuma falar, mas pedido de impeachment e ataques mais duros ao ministro de Moraes, pelo menos é a expectativa, né? Porque até a gente fala, o ex-presidente Bolsonaro, ele é aquela pessoa que é bastante impulsiva e no calor da emoção pode sair do script. É muito parecido com o presidente Lula nesse aspecto. Às vezes todo mundo está combinado uma coisa, o Lula vai lá e sai do roteiro. O Bolsonaro também eventualmente pode sair. Mas o combinado nesse momento é que ele não faça falas mais duras em relação ao ministro Alexandre de Moraes, ou seja, vai deixar ali para o Silas Malafaia e outros aliados que não têm necessariamente tantas implicações na justiça como ele, esses ataques mais duros. Às vezes pode colocar nesse discurso aí essa questão do X, né, como o Andrés lembrou, essa questão da censura, que é também uma narrativa importante para a direita, e aí ficar num limite aí para não passar do ponto em cima do palanque de 7 de setembro, Raquel. Olha, não falar, os candidatos a prefeitos não discursarem vai ser uma bênção para o Marçal nesse momento, se isso realmente prevalecer, porque aí eles podem só postar para foto, fazer os seus cortes ali nas redes sociais, ele não precisa se manifestar, né? Porque o mote do evento é o impeachment do Alexandre de Moraes. E a Andressa estava mencionando a questão do Ricardo Nunes, a situação dele também não é muito boa, viu, Andressa? Ele deu uma declaração recente essa semana dizendo que vai ao evento, mas que não apoia o impeachment. E aí o que eu estava ouvindo dos organizadores, deputados ali que vão participar então para que ele vai? Esse é o mote do evento. Então, isso é o que a gente tem de mais interessante, intrigante para a gente pensar nesse momento e que está deixando os bolsonaristas um pouco irritados, porque uma das principais bandeiras deles, que é o ataque ao Moraes, nenhum dos dois supostos candidatos bolsonaristas estão defendendo.